Lucas capítulo 11, versículo 23. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é com Jesus é contra. Quem não caminha conforme a vontade de Deus, distante está caminhando. Quem não caminha segundo a vontade de Cristo, ele espalha. É por isso que você vê hoje as igrejas divididas, espalhadas. A minha religião é fulana, a minha é ciclana, a minha igreja é tal. Não, não existe isso não, meu amigo. A igreja de Cristo, ela é espiritual. A igreja de Cristo, ela não tem um endereço. A igreja de Cristo, ela não é uma religião, não é instituição. Fizeram separação. Só que Deus, Ele diz, quem não é comigo é contra mim. Então se você não é a favor da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada, você é contra. Se você é contra, então você vai estar separado, vai se espalhar e distanciar da vontade de Deus. É por isso que muitos estão entregues ao erro, porque se espalharam, porque não é a favor, não é a favor dos caminhos de Cristo. Você espalha, você distancia. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Veja bem, meu amado, seu corpo foi feito para ser a casa, a morada de Deus. Teu corpo não foi feito para se prostituir. O teu corpo não foi feito para se prostituir na malícia. Não foi para você se transformar num gay, numa lésbica. Não foi para você se transformar num assassino, num feiticeiro. O teu corpo foi feito para ser o templo, a morada do Deus vivo. O teu corpo foi feito para Deus habitar dentro dele. E Jesus, ele diz que quando vem um espírito imundo e ele encontra essa casa vazia, varrida, adornada, então ele vem trazendo os 7 espíritos piores, e assim transformando a situação da tua vida pior do que na situação anterior. Uma pessoa que uma vez outrora reconheceu Jesus como seu Senhor, mas distanciou, você pode ver que a sua vida ela fica pior. Uma pessoa que uma vez se entregou aos seus caminhos a Deus, mas distanciou, você pode ver que seu coração ficou mais duro. Você pode ver que você ficou mais orgulhoso. O pecado que você cometia agora, você comete ele com mais frequência e com mais força quando você distancia dos caminhos do Senhor. Quando você deixa de ser a casa, a morada de Deus, a tua situação só piora. A sua situação, ela só piora. Graças a Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe, meu amado. Graças a Deus. Então Jesus, ele diz que quando o Espírito ele tem se retirado, e ele vem e volta novamente, encontrando a casa desocupada, ele vem trazendo 7 espíritos piores. Sabe o que essa mensagem mostra, meu amigo? Uma pessoa que outrora era o templo de Deus, outrora Deus habitava dentro de você, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita dentro de 4 paredes. Deus, ele não habita. Ele já habitou dentro de 4 paredes, mas a Bíblia diz que você é o templo, você é a casa e a morada do Deus vivo. Você é a casa de Deus. A casa de Deus não é a Assembleia. A casa de Deus não é universal, não é a igreja do Valdemiro Santiago, porque a igreja do Valdemiro Santiago é dele. Mas a igreja de Cristo são pessoas. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, e são pessoas, não é instituição. A casa de Deus, segundo diz a Bíblia, o vosso corpo é o templo, é a morada, é a casa de Deus. Hebreus capítulo 3, a qual casa somos nós? Que casa que é essa? A casa de Deus somos nós. Então o teu corpo foi feito para ser a casa e a morada de Deus.
O teu corpo não foi feito para baixar Exu no terreiro de macumba. O seu corpo não foi feito para você ficar sentado na mesa do bar se embriagando. Não foi feito para você ficar mandando droga para dentro, cachaça para cá. O teu corpo foi feito para ser a casa e a morada de Deus. Jesus, ele diz que por meio do corpo que nós fizemos também, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, tudo que nós fizemos com esse corpo. E 1 Coríntios 6 vai dizer também, 1 Coríntios 3, aquele que destruiu o corpo, que é o templo de Deus, também vai ser destruído por Deus. Então isso, meu amado, é para você que está distanciado de Deus, para que você se arrependa enquanto há tempo, para que você se conserte enquanto há oportunidade. Busca o Senhor enquanto ainda se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Se arrependa enquanto há tempo, no dia que se chama hoje. Se arrependa dessa vida errante. Se arrependa dessa depravação. Se arrependa dessa depravação terrível. Essa geração, ela está pior do que a geração de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que do pequeno ao mais moço eram todos imorais. Eram todos imorais. Eram imorais, eram adúlteros, eram idólatras, eram feiticeiros. Mas uma das coisas que chama a atenção é que Deus criou macho e fêmea, mas a cidade de Sodoma e Gomorra, eles tinham relações homem com homem, mulher com mulher. Por isso Deus também destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, por causa da depravação. Então, segundo a Bíblia, o casamento do mesmo sexo não é amor, não é casamento, mas segundo a Bíblia é depravação. Segundo a Bíblia é uma abominação. Diante da sociedade é amor, diante da sociedade tem que respeitar, mas diante da Bíblia é uma depravação. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, porque este mundo passa, as concupiscências deste mundo também passam, mas a palavra de Deus não há de passar. Então o valor de Deus é o mesmo. Deus criou macho e fêmea, continua sendo do jeito que Deus te criou. Deus te criou sóbrio, então Ele vai dizer também: sejam sóbrios e vigilantes até a minha volta. Porque Jesus, quando Ele falou na palavra sejam sóbrios, é para que assim você esteja preparado para se encontrar com Deus. É para que assim você esteja alerta e atento, colocando a tua vida em ordem para se encontrar com Deus. Nós vemos na Bíblia, meu irmão, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o qual as religiões têm enganado o homem, o qual as religiões têm contado mentiras e mais mentiras. Nós vemos pela palavra de Deus o qual o povo está iludido quanto ao caminho que leva à salvação. O povo está adorando o que não era para adorar. O povo está ajoelhando diante de uma imagem de escultura, qual não era para estar assim venerando. O povo está buscando aonde não era para estar buscando. Graças a Deus. Mas Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras Sagradas e nem tampouco o poder de Deus. Examinar as Escrituras. Examine as Escrituras, e você não vai encontrar nas Escrituras Sagradas nenhum Espírito a não ser o Espírito de Deus. Você não vai encontrar o Exu, você não vai encontrar Pombagira, você não vai encontrar na Bíblia onde fala para você pedir intercessão a Maria. Você não vai encontrar na Bíblia a intercessão de santos, porque não existe. Existe a intercessão do Espírito de Deus, mas o resto é consultar os mortos. O resto é feitiçaria. E a Bíblia diz que os feiticeiros não vão herdar o reino de Deus. Então se arrependam, feiticeiros. Se arrependam, feiticeiros. Se arrependam da feitiçaria. A feitiçaria gospel caminha no vale do sal grosso. Feitiçaria. Pendura um crucifixo no retrovisor do carro. Objeto de feitiçaria. Objeto consagrado. Para você que não sabe, meu irmão, segundo a Bíblia, a cruz é símbolo de maldição. Maldição. Jesus falou: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. Jesus foi feito maldito pelos pecados dos homens, mas ressuscitou dentre os mortos. Ele não se encontra mais em crucifixo, ele não se encontra em cruz. Jesus, ele não está pendurado, não está pregado, ressuscitou, ele não está lá mais.
Se o homem tem que fazer menção de Cristo, que seja ele, vivo, ressuscitado. Então deixa essa feitiçaria católica, ela está te levando para o inferno. Essas imagens de escultura Deus falou para não fazer e não se dobrar diante delas. Sal grosso, isso daí é uma feitiçaria, meu amado. Para você que não sabe, os macumbeiros se banham no sal grosso. E a igreja evangélica da prosperidade, ela faz a mesma coisa, caminha no sal grosso, fica jogando sal grosso para lá e para cá, estão praticando feitiçaria. Só que a Bíblia diz que os feiticeiros não vão herdar o reino de Deus. Acendem vela para morto, pedindo intercessão de uma estátua de gesso feita pela mão do homem, só que não sabe que estão praticando feitiçaria. Quando você coloca lá a vela acesa no pé da imagem de escultura, você está praticando feitiçaria. E nos tempos do Egito, era o que mais tinha, eram feiticeiros, faziam essas mesmas coisas, acendiam incensos, colocavam a imagem do seu santo, do seu Deus, e não é diferente do que o povo está fazendo hoje. Se Jesus tivesse mandado você acender vela para uma imagem de escultura, você fazia. Mas se Jesus não mandou você fazer, então não faça. Se Jesus mandou você rezar para Maria, para fulano e ciclano, você faria. Mas Jesus não mandou fazer, então não faça. Se Jesus não mandou ter crucifixo, carregar crucifixo, então não carrega. Não faça nada além do que Jesus mandou, porque a Bíblia diz que você se torna maldito vivendo um evangelho anátema, um evangelho mentiroso. E esse evangelho mentiroso que estão pregando por aí está incentivando o povo à feitiçaria, a qual vai dizer em 1 Coríntios 6, do versículo 9 até o versículo 11, que os feiticeiros vão herdar o reino de Deus. Em Apocalipse capítulo de número 20 também vai dizer que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Só que olha o que diz, a Bíblia não está falando só dos feiticeiros, a Bíblia está falando dos idólatras, dos mentirosos, dos beberrões, dos homicidas, dos imorais, dos afeminados, dos adúlteros, não hão de herdar o reino de Deus. Então, se arrependa. Coloca a tua vida em ordem, se arrependa. Endireita os seus caminhos diante de Deus, porque o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada pela raiz e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Se arrependa enquanto há tempo, enquanto ainda a voz está clamando, enquanto a misericórdia de Deus está disponível. Se arrependa enquanto há tempo, enquanto ainda está tendo para você a misericórdia. Se arrependa enquanto ainda está caminhando pela terra, mesmo que está caminhando errante. Se arrependa enquanto a oportunidade está disponível para você. Se arrependa. Não se esconde atrás de uma religião, não basta ter uma religião, porque se você não faz a vontade de Deus, naquele dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Pois que Jesus falou em Mateus capítulo 7, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Porque muitos vão dizer: mas Senhor, eu fiz maravilhas em teu nome eu expulsei os demônios. Os católicos, em teu nome eu estava lá nas missas, eu estava fazendo isso e aquilo, eu fiz obra de caridade. Mas meu irmão, você não está fazendo a vontade de Deus quando você está fazendo caridade, não. A caridade você tem que fazer o bem, é sua obrigação. Mas a vontade de Deus é que você caminhe em sobriedade. A vontade de Deus é que você caminhe na justiça e não na injustiça, na verdade e não na mentira. A vontade de Deus não é você idolatrando aí jogador de futebol, artistas, não é você vendo aí pornografia, vendo coisas ilícitas. A vontade de Deus é que você esteja sóbrio e irrepreensível até a volta de Jesus. Então não é só coração que Deus quer. Você está muito enganado quanto a esse evangelho. Está muito enganado quanto a esse evangelho, porque não é só coração que Deus quer.
A Bíblia diz: todo corpo, alma e espírito sejam conservados para Deus, santos e irrepreensíveis até a volta de Jesus. Deus é açougueiro por acaso para querer coração? Deus porventura tornou açougueiro para querer só coração, meu irmão? Deus não quer só coração, meu irmão. Deus quer a tua alma. Deus não quer o seu coração. Ele quer que você conserve todo o seu corpo por completo. Que o seu corpo não seja instrumento de sensualidade e de depravação. Que o seu corpo não seja pedra de tropeço para prostituição. Que o seu corpo não seja objeto de sensualidade, prostituindo na mente e no coração. Que o teu corpo ele seja o templo, a morada de Deus, e não seja para cachaça, não seja para fumar droga, para usar o que não presta. O seu corpo é para adorar a Deus. O seu corpo foi feito para glorificar a Deus. Para você glorificar a Deus pelo seu corpo, o seu corpo ele tem que estar apresentado irrepreensível, não na bebedice, não na feitiçaria, não na prostituição, não na maldade, não na malícia. Mas o teu corpo tem que ser apresentado irrepreensível para Deus, do jeito que Ele criou, na mesma pureza, na mesma retidão. O teu corpo, a tua boca não foi feito para beber cachaça e nem fumar cigarro. O teu corpo foi feito para ser a glória de Deus, para ser a casa de Deus, para glorificar a Deus. Jesus falou que pelas palavras que saírem da nossa boca nós teremos que prestar conta. Jesus falou: toda a palavra ociosa que o homem disser, ele terá que prestar conta diante o juízo de Deus. E pelas tuas palavras ou serás justificado ou serás condenado. Os seus olhos que Deus criou não foi para você ficar vendo pornografia. Os seus olhos que Deus criou não foi para você estar dando glória para os homens vendo o gol do Flamengo, o gol do Goiás, do Corinthians, do Vila Nova. Os teus olhos são a lamparina do corpo. Os seus olhos são a lamparina do corpo. Jesus falou: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso como a candeia que ilumina o seu resplendor. Então seus olhos são a lamparina do corpo. Se os seus olhos contemplar coisas boas, o teu corpo todo é bom. Se os teus olhos contemplar coisas más, todo o teu corpo se torna mal. Você se torna malicioso, se torna depravado, se torna adúltero, se torna mentiroso, se torna cobiçoso. Se os teus olhos contemplar coisas boas, todo o teu corpo é bom. Mas se os teus olhos contemplar coisas más, todo o teu corpo ele se torna mal. Sabe por quê? Teus olhos são lamparina. A boca fala do que está cheio o coração. Você vê as pessoas falando só de cachaça, porque o coração é mau. As pessoas hoje falando só de sexo, só de fornicação, prostituição, porque o coração está malicioso, porque não está alimentando na palavra, está alimentando das coisas ilícitas, porque não está enchendo o coração, não é de Deus, mas de pecado. E não se esqueça que de pecado Deus, ele exterminou uma geração inteira, uma geração por completa, a geração de Sodoma e Gomorra. E vai dizer em 2 Pedro capítulo 3 que foi para o nosso aviso. Foi para o nosso aviso que Deus exterminou a geração de Sodoma e Gomorra. Foi para o nosso aviso que Deus exterminou a geração de Sodoma e Gomorra. A geração de Noé. Geração de Noé, a Bíblia diz que Deus fez aquilo para o nosso exemplo, para o nosso aviso. Será que não produz em teu coração temor, não? Lembrar das coisas que Deus fez nos tempos antigos, deixando para o nosso aviso? Será que não cai no seu coração temor, não? Sabendo que você vai ter que se apresentar diante de Deus e você está se corrompendo no pecado? Será que não cai no seu coração temor de saber que você vai ter que se apresentar diante de Deus quando você partir dessa vida e você não está preocupado? Você não está preocupado em se apresentar diante de Deus, porque Deus ele vai requerer de nós.
tudo que nós fizemos através do corpo, tudo que nós fizemos fora do corpo também. A Bíblia diz que nossa vida nessa terra é como um vapor que vem e se passa muito rápido, se passa muito